Colocou essas palavras no seu texto, eu tenho certeza que você não vai escorregar, você não vai errar na proposta de redação. Então vamos lá, vamos para o primeiro pilar da redação do Enem. Agora nós vamos estudar cada pilar de forma mais profunda, de forma mais detalhada, para ir embasando a gente nesses conhecimentos, né? Nos conhecimentos da redação cobrada pelo MEC no Enem, tá bom? Primeiro pilar, compreensão da proposta de redação. Pega um caderninho, pega uma folha, pega um caderninho, eu sempre tive mais facilidade de anotar com folha de office, não sei se vocês também são assim. Eu comprei uma prancheta, eu sempre trabalho com pranchetas, eu compro a prancheta, coloco a folha de office e escrevo na folha de office, depois eu grampeio, depois eu grampeava e guardava esse material. Isso sou eu. Eu fazia assim, eu estudava dessa forma, porque eu acho que a folha de ofício dá pra gente fazer uns desenhos diferentes, né? A folha de papel pautado, ela já vem com as linhas, então você vai fazer algum desenho, fica meio embaraçado, não sai legal. Mas pega o seu material de estudo, seu caderninho, sua folha que seja e venha anotar essas super dicas aqui para que você compreenda isso de uma vez por todas, para que não erre e não escorregue na compreensão da proposta. Já tive alguns alunos que escorregaram nos temas, né, nos assuntos propostos na redação do Enem. Ano passado, por exemplo, em 2018, o tema foi sobre manipulação de dados. Eu tive estudantes escrevendo acerca de fake news. Né? Não compreendeu corretamente sobre o tema, sobre o que foi pedido a ele. Então, eu elaborei essa estrutura aqui para que vocês compreendam isso de uma vez por todas. A gente transforma a proposta de redação, que é o tema pedido, em prateleiras e estante. A estante é a estrutura do nosso arranjo aqui. As estantes estão em supermercados, estão dentro de casa, enfim. E qualquer estante que vocês conhecerem aí, que vocês forem ver, essas estantes possuem prateleiras, que são os andares, né, de uma estante. Tranquilo? Tranquilo? Pronto. Para compreender a proposta, eu preciso que você imagine que o tema, o assunto abordado, né, na redação é a estante. Por exemplo, ainda no tema da aula anterior, onde nós resumimos os 4 pilares, estamos em 2015. Proposta: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Certo? Tranquilo? Vamos colocar isso na estante? A estante é o assunto. É o assunto. A estante é o assunto. E as prateleiras? As prateleiras são os temas dos assuntos. Por exemplo, qual que seria o assunto do tema de 2015? O assunto seria violência. A prateleira trata sobre violência. Ó. Agora, o tema em específico, a prateleira que nós estamos é a prateleira da violência contra a mulher. Essa é a nossa prateleira de 2015. Essa é a nossa prateleira. Tranquilo? Fácil? André, e a violência nos estádios? Essa violência nos estádios seria outra prateleira. Violência nos estádios seria outra prateleira, mas dentro da estante. Dentro do assunto violência. Conseguem visualizar isso? Conseguem entender o que está acontecendo? Ano passado, 2018, onde nosso estudante escorregou, errou, né, nesse conteúdo aí, nessa interpretação, na compreensão da proposta. Alguns dos nossos estudantes escorregaram. No Brasil inteiro isso aconteceu. Galera, o que é que aconteceu? Nós tínhamos o assunto era redes sociais. Esse era o grande assunto. Em uma das prateleiras, fake news. Em uma das prateleiras. Em outra prateleira, nós temos a manipulação dos dados nas redes sociais. E aí, se você escorrega de uma prateleira para outra, você foge do tema. Mas você está dentro do assunto. Mas você fugiu do tema. Mas você está dentro do assunto. Redes sociais. Só que você foge ao tema.
Você foge de forma parcial, mas você foge ao tema. E isso acaba tirando pontos de você, pontos valiosíssimos. Por quê? Porque seus argumentos não serão levados em conta, porque você está defendendo outro tema. O tema abordado não será levado em conta. E isso é um dos pilares da redação. Compreender o que a redação do Enem está pedindo é um dos pilares da redação. É um dos pilares da avaliação. É onde se baseia a sua nota. Então, errar isso pode jogar tudo por água abaixo na redação de vocês. Então, a partir de hoje, o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão associar quando vocês lerem a redação, a proposta de redação do Enem? Ou qualquer uma das propostas que nós vamos estar lançando como orientação, como material de prática, material prático para vocês. Entender que o que está exposto, o tema exposto, está dentro de um estante, localizado em uma prateleira. E se você escorregar nas outras prateleiras e manter no assunto, acontece uma fuga parcial. Se você escorregar de uma prateleira e ir para outra estante, você comete a fuga total ao tema. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado na hora de entender o que está pedindo, certo? Compreender a proposta, compreender o que é mesmo que você tem que escrever, pois não será perdoado essa fuga, não será perdoada essa fuga ao tema, essa fuga ao assunto que está sendo abordado durante a proposta apresentada para vocês na prova de redação. Uma outra super dica para que você não escorregue, não erre na hora de compreender o que está pedindo, compreender o que está sendo solicitado para que vocês escrevam, é o seguinte: dica 1, estante e prateleira. Dica 2, use palavras da proposta, porque quando você usa palavras da proposta, você corre pouco risco de cometer uma fuga ao tema. Por quê? Porque quando você usa as palavras da proposta, você está usando o que foi pedido a você. E, logicamente, o seu cérebro, o seu entendimento, ele vai tender, ele vai te levar a escrever sobre o que você lançou, sobre as palavras. Por exemplo, 2015, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Falar sobre essa persistência, falar sobre o que ocorre, falar sobre os lares brasileiros. E você segue a linha pedida. Manipulação dos dados. Se você coloca a manipulação dos dados, manipulação, uso indevido, dados, uso das redes. Se você coloca tudo isso aqui, você se mantém na prateleira. Você se mantém falando sobre o assunto. Consegue perceber? Consegue perceber que você se mantém falando do assunto? Então, quando vocês forem escrever, compreender a proposta, imagine a estante e suas prateleiras. E outra super dica, use as palavras da proposta na hora de confeccionar, na hora de começar a sua redação. Não tem erro, não tem como errar. Primeiro, a primeira dica, amarra vocês no que está sendo pedido. E a segunda, complementa a primeira, fazendo com que você escreva usando palavras do que está na proposta da redação. Então, primeiro pilar, compreensão da proposta e imagine essa prateleira encaixada no estante. Pronto. A estante é o assunto e a prateleira é o tema em específico que você está trabalhando, vai ter que ser trabalhado na sua redação. Tranquilo? Depois, segundo passo, pega essa prateleira, usa as palavras dessa prateleira na escrita da proposta, para escrever o seu texto. Colocou essas palavras no seu texto, eu tenho certeza que você não vai escorregar, você não vai errar na proposta de redação, tá bom?